Gente, bom dia. Eu sou a Andréa Sá, sou coordenadora no âmbito do PAR, trabalho na Diretoria de Gestão de Projetos e Articulação Educacionais no FNDE. A DIGAP, que é a diretoria onde eu trabalho, no FNDE, é a que faz a articulação junto com o MEC e é responsável pelo Plano de Ações Articuladas no âmbito do FNDE. Para que vocês possam entender um pouquinho do PAR, porque eu entendo perfeitamente que muitos de vocês aqui, né, porque a gente vai conversando, são gestões novas. Hoje, o nosso maior desafio dentro dos programas do governo federal, dos planos, é que a gente possa encontrar estratégias para que nós possamos dar continuidade ao serviço público, né? As ações que são feitas em de uma determinada administração, uma determinada gestão, e isso possa perpassar para outra, isso possa ter continuidade. Diante de que as secretarias de educação, que é as quais nós trabalhamos, né, porque nós trabalhamos com as secretarias de educação, então, tanto no âmbito municipal como estadual, é um cargo adjunto, né? Então, o cargo adjunto é de livre nomeação e livre exoneração. Então, muitas das vezes tem mudança de gestão o tempo todo, e aí a gente tem que entender. Eu gostei muito da fala da palestra anterior, já cheguei no final, e ele estava dizendo o seguinte: não é meu, a universidade não é minha, né? O FNDE não é meu, o cargo que eu estou agora não é meu. Eu estou como coordenadora. Então, eu estou como secretária, eu estou como prefeito, eu estou como técnico do PAR. Mas isso é para a sociedade, isso é para o aluno em sala de aula, isso é para nós como cidadãos. Apesar de ser servidora pública, apesar de ser coordenadora, mas eu sou uma cidadã e vou usufruir, né, do impacto que o Plano de Ações Articuladas faz na sociedade. Eu tento colocar isso para a minha equipe desde quando assumi. Por quê? Porque fui técnica do PAR durante 5 anos antes de assumir, né? Tive um período na CGU e retornei, e eu sempre tive essa visão como técnica. Eu gostava muito de ir em loco. A melhor parte para mim era visitar o teu município. Porque, quando eu visito o teu município, eu consigo entender de norte e sul, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, eu consigo entender a tua realidade. A realidade do Norte não é a mesma daqui do Sul, né? Que não é a mesma do Centro-Oeste. Nós estamos falando de um Brasil pluri-ideias, cheio de cultura, diversidade cultural de norte a sul. Então, não é diferente, e principalmente na área da educação, né? A gente tem uma dificuldade enorme em relação à infraestrutura para a construção. A gente sabe que tem localidades, tem regiões que não têm. O projeto próprio ele tem que ser. Eu tenho que abrir o sistema para ser um projeto próprio, porque o projeto da FNDE não vai atender, né? Então, existem algumas ações que eu não vou conseguir fazer daquele jeito, padronizado, formalizado, dentro de uma determinada região. Só que, como é que eu coloco isso no sistema? Então, por que eu estou tendo esse primeiro bate-papo com vocês? Porque a gente está na fase preparatória do diagnóstico e a fase do diagnóstico. Eu vou falar para vocês um pouquinho aqui de como é a estrutura do PAR. Tá? Peço, por favor, a compreensão e a paciência de quem já conhece muito bem o PAR, tá bom? Para que a gente possa acompanhar o ritmo do colega que nunca viu o PAR, né? Que ele está assim: o que é isso? É para comer, passar no cabelo, para brincar? Né? É um livro? O que é? Né? Então, eu estou aqui justamente para isso. Se todos nós já dominássemos a ferramenta, não precisaria, né, onde me movimentar uma capacitação como essa. Então, eu trouxe para vocês uma apresentação que eu já tinha feito aqui em Santa Catarina, mas eu entendi que muitos de vocês não puderam participar. E sempre, lógico, como eu falei, tem mudança de gestão. Então, como foi que eu fiz a estratégia? A minha didática vai ser o seguinte: eu vou apresentar para vocês, primeiramente, números, vou passar rapidamente os slides, apenas para a questão informativa, e eu fiz uma lista. De acordo com como eu fiz o atendimento ontem o dia todo, eu fiz uma lista de várias questões pontuais que eu vi que todos os municípios que eu atendi, eles estão com essas questões, com essas dúvidas. Tá? Então, logo em seguida do término dos slides, eu vou estar fazendo essas questões pontuais com vocês. Em seguida, eu entro no sistema para mostrar. Vou entrar nas 4 dimensões, vou pegar um exemplificativo, cada um indicador de cada dimensão, para que eu possa estimular você a como é que a gente espera que você preencha o diagnóstico nesse momento. Tá bom? Entendo perfeitamente a dificuldade de vocês. E também vou deixar o meu contato e o contato da equipe, para que nós possamos ajudar vocês
online, tá bom? Como eu já tenho deixado o meu e-mail em palestras anteriores, já conheço aqui muitos de vocês sabem que eu costumo responder. Quando não é de competência especificamente da minha coordenação, eu repasso o teu e-mail. Então, eu te peço desculpas se você não teve uma resposta direta minha, porque da minha área, da minha coordenação lá no PAR, a gente vai responder especificamente dentro do âmbito do PAR. Tá? Quando sem ser obras, sem ser infraestrutura. A gente vai ter uma palestra mais tarde que é de obras. O Rudbert está aqui. Ele vai falar especificamente de infraestrutura, porque infraestrutura precisa de uma equipe técnica de engenharia. Então, não está dentro da minha coordenação. Está dentro da diretoria, mas em outra coordenação. Então, toda vez que você encaminha um e-mail para mim de infraestrutura, eu encaminho para a coordenação de infraestrutura e faço essa articulação com você. Mas você pode ficar muito à vontade de me cobrar 10 vezes. Eu não me importo, tá? Quero te dizer que eu tenho uma agenda bem complicada, então você pode me cobrar mesmo para que não fique no esquecimento. Gente, eu trouxe para vocês o atendimento que nós fizemos no ciclo passado. Eu vou descer, porque eu sou pequena, vocês vão me enxergar da mesma forma. Elaboraram um PAR no ciclo passado, de 2011 a 15, 5.506 municípios, tá? Dos 27 entes. O valor total que foi empenhado foi de 25 bilhões no PAR. Então, eu entendo o PAR, para muitos municípios, como uma ferramenta de planejamento, não só de recurso. Tá? Eu quero dizer para ti que o PAR ele não é só uma ferramenta que você vai receber recurso. Eu sei que aí, dentro da tua cabecinha, né, muita gente só pensa assim, vou preencher de qualquer jeito, que eu quero é o recurso lá na conta do município. Mas eu estou aqui para mudar esse pensamento dentro da tua cabeça. Eu entendo perfeitamente, já estive aí no outro lado também, já estive na ponta, e eu sei que a gente acaba a gente é levado pela estrutura local, né? Eu sei que tem as equipes, já fui equipe na minha vida, eu mesma e somente eu, para fazer tudo e todos os programas, né? Eu carrego, eu imprimo, eu escrevo, eu faço o planejamento, eu executo. Então, eu entendo perfeitamente todas essas realidades. Mas a intenção da capacitação é mostrar para você que, quanto melhor você entende a ferramenta, você vai, sim, alcançar o objetivo, que é poder receber o recurso federal. Não adianta você preencher o sistema de qualquer jeito. Se você preencher o sistema de qualquer jeito, entenda, ele é sistema. Ele vai aceitar o teu texto. Mas esse texto ele vai ser lido por uma equipe. E, cada vez mais, porque recurso, não existe recurso infindável. Aquele saco sem fundo, não existe. Todo orçamento tem um limite. Né? Então, eu botei no PAR, mas eu não recebi. Entenda primeiro, o PAR é uma transferência voluntária. Transferência voluntária eu estou pleiteando, é uma possibilidade de eu receber esse recurso. As transferências obrigatórias são aquelas constitucionais. O PAR não está na transferência obrigatória para o Estado e para o município. Então, o maior interessado, logicamente, além do governo federal, porque nós estamos para estimular a educação, é o Estado e o município poder fazer da melhor forma possível. Nós entendemos perfeitamente que existe muita informação, é muita dificuldade, só que eu sou a favor de uma coisa, gente. Eu agradeço isso à minha mãe. Minha mãe sempre foi assim. Quebrava alguma coisa dentro de casa. Minha mãe falava para a gente, tudo bem. Eu nunca apanhei porque quebrei alguma coisa. Minha mãe sempre me ensinava a olhar as coisas de um lado bom. Está difícil? Você não pode mudar o outro, mas você pode mudar a sua atitude, você é única e estritamente responsável pelas suas ações. Na educação, é assim que a gente tem que estimular os nossos alunos. Eu consigo me entusiasmar por você? Não consigo. Eu consigo me entusiasmar por mim mesma. Eu sou a detentora, que eu posso fazer uma transformação. Aí tem Paulo Freire, né, que sempre fala isso. Eu posso transformar através da educação, mas o conhecimento é meu. Eu não tenho como pegar aqui, igual no computador, e pegar e colocar aqui e passar todo o que eu sei aqui dentro do meu HD para ela. Eu não tenho. Eu tenho como ir atrás das informações. Né? Então, que cada município possa buscar entender o PAR sem a questão das críticas. Eu entendo perfeitamente a crítica construtiva, mas se você se empenhar em conhecer a ferramenta, você vai ver que você vai conseguir, sim, desempenhar da melhor forma possível e preencher.
Por que eu estou te falando isso? Porque, quando a gente tira os relatórios gerenciais, agora mesmo na fase do diagnóstico, muitos de vocês têm colocado, já perceberam que, se você colocar um texto lá na justificativa, o sistema deixa você passar. É preciso você colocar um ato normativo. Se você botar um arquivo, o que o sistema está programado é apenas para ler qual é o formato desse arquivo. Se ele é em PDF. Fora isso, ele não tem aqui o meu cérebro e o teu para ele poder ler o documento. Então, o que ele faz? Ele só aceita o arquivo. Só que alguém, um recurso humano, vai lá e vai abrir esse arquivo. E, quando chegar lá nesse arquivo, que esse arquivo não é o arquivo necessário que nós estamos precisando, não vai adiantar de nada. Então, entenda. Tá? Eu estou falando isso porque, com certeza, vai servir para algumas pessoas. Não adianta você enviar de qualquer jeito. E aí eu entro no primeiro ponto do PAR para te passar uma informação. Não há uma data que vai fechar. Tá? Não há uma data que vai fechar. Vamos fazer o link. É transferência voluntária. Não é obrigatório. Então, você não tem uma data específica. O PAR é plurianual. Ele tem 4 anos. Os recursos, eles obedecem ao plano, ao PPA, tá? Ao plano plurianual. O plano plurianual, ele anda junto, depois ele vem com a LDO, que vai dar as diretrizes, e depois ele vem com a LOA, a Lei de Orçamento, tá? A Lei Orçamentária Anual. Essa Lei de Orçamento Anual, ela já define, ela já engessa os órgãos do governo federal fazem, igual você faz no teu município, igual você faz no teu estado. Eu tenho que fazer um planejamento anual do que eu vou gastar, baseado naquilo que eu vou receber, que são as minhas receitas. Esse prospecto faz o quê? Eu justamente fazer uma estimativa do que eu acredito que eu vou ter de receita que vai entrar, né, nos cofres públicos, para eu poder transferir, colocar lá dentro do âmbito do PAR, dentro das ações orçamentárias, para transferir para vocês. Faço a ação orçamentária, tem lá já o programa e a ação orçamentária, um indicador dentro do PPA. Você está fazendo aqui o PAR. No momento que é liberado, tem primeiro o passo, é o orçamento, e depois o financeiro. É o financeiro que eu tenho, que eu transfiro para você. Então, quando a gente tem os cortes, os contingenciamentos, vai sendo cortado. Então, vamos supor que tem o município A, B e C. O município A elaborou o PAR dele, fez tudo bonitinho. Ele elaborou, ele colocou tudo dentro das limitações dele, exatamente o que a ferramenta exige. Pontos fracos, pontos fortes, preencheu da melhor forma possível que ele pôde e colocou a realidade. Não colocou camuflado, não maquiou. Ele colocou exatamente quais são as fraquezas e quais são as potencialidades dele. Vem o município B. O município B começou a ficar mais ou menos. No meio do caminho, ele começou a ficar com preguiça de discutir com o diretor, de ir lá conversar com o especialista de educação de jovens e adultos, com o da educação especial, não conversou com o responsável de infraestrutura, não envolveu o engenheiro, né? O prefeito estava cobrando, o secretário estava cobrando, ele foi e botou, já está pronto, pela metade. E veio o terceiro, que fez mais mal acabado ainda. Colocou qualquer arquivo, fez Ctrl+C em qualquer lei e colocou na justificativa, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? E aí, diante disso, ele enviou, porque o sistema deixa ele enviar, ele não bloqueia. E aí, depois, esse município C, que enviou de qualquer jeito, depois ele recebe a informação. Uma vez o diagnóstico enviado, você não pode mexer durante os 4 anos. Sabe aquela carinha do WhatsApp? Oh! Ele fala, meu Deus do céu. Aí chega o prefeito lá no FNDE e no MEC. Mas eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, porque eu não recebi ônibus, eu não recebi não sei o quê, eu quero o recurso do PAR. A única forma de eu receber hoje algum recurso é dentro desse PAR. Aí a gente abre o plano de ações articuladas daquele município. E a gente vai mostrar para o gestor. Aí, minha gente, não interessa para mim, entendeu? Eu estou falando para mim assim, tá? Instituição, MEC, FNDE. Se foi o prefeito A, B, C, se foi a técnica Maria, a Francisca, o João, não interessa. O que interessa é que a ferramenta está ali. Entenda, o que você está colocando no sistema hoje, por isso que não é com papel, porque no papel queimava, jogava fora, né? Levava até o computador. Hoje é lá no sistema. Tem uma auditoria, inclusive, lá de sistema. Quem gerencia somos nós.
Então, você botou a informação, ela está lá, tem até teu CPF, né? E a responsabilidade é de quem? Do dono da senha. Se eu sou a dona da senha e eu passo para ela, mas a responsabilidade é minha, né? Então, o que é que eu estou querendo conscientizar você com isso? A informação que você está botando ali é uma informação que vai ficar ali no sistema como um arquivo, é um legado, vai ser um legado, entendeu? Então, você tem que entender que essa informação tem que ser colocada da melhor forma possível. Aí tem o município A. O município A que colocou da melhor forma possível, aí chega agora em julho, a gente tem recurso. Né? Vamos dizer que a gente já estava na fase de elaboração. Aí você manda para análise. Eu começo a fazer o meu banco de dados, tá? Para você poder entender como é que o PAR financia. Eu tenho lá o banco de dados, as informações. Chegou o limite orçamentário. Opa, tem dinheiro, agora eu vou empenhar. E eu começo a fazer os empenhos. Eu vou no município A. Vamos dizer que eu começo pelo C. Vamos começar pelo C? Eu vou no município C. O meu primeiro município da lista de análise do meu técnico é o município C. Quando ele olha, ele... Não. Sem condições. Ele diligencia. Ele já diz assim, ó, indeferido. Não tem lá, quando a gente vê lá no sistema indeferido? Indeferido. Indeferido é porque não tem nem como diligenciar. Não tem condições alguma de uma hora homem, né, hora de trabalho. Imagine hoje, eu tenho 62 técnicos... 16 técnicos para analisar todas as subações do PAR, para 5.500 e poucos municípios. Cada técnico acompanha aí em torno de 3, 4 estados, e todos os municípios desse estado, dessa federação, e ele olha e fala assim, não, foi preenchido de qualquer jeito. Ele já indefere. Ele vai para o município 2. Esse daí já não vai ter mais a possibilidade de ter nesses 4 anos. Tá? Indeferiu. 4 anos. Igual a obra. Obra arquivada, indeferida, só no próximo ciclo. Aí vem o segundo município, o que fez mais ou menos. Esse que fez mais ou menos, lembra, ele fez até 50%, ele estava preenchendo corretamente. Aí o técnico, a equipe técnica identifica. Opa, ele estava indo muito bem. Mas esses outros 50% ele diligencia. Você não recebe a diligência no sistema? Em diligência. E aí o técnico te orienta. Item A, mexer nisso. Item B, você botou o arquivo de tal forma. Item C, faça isso. Item A, e vai te listando, de acordo com a lei tal, de acordo com a forma tal, de acordo com as diretrizes disso, de acordo com a ação que você preencheu. Ele te diligencia e você retorna. Se você não retornar nunca, você não vai ter análise novamente. Vai ficar lá no sistema. Aí entra o gestor novo. Mas essa ação aqui está em diligência. Sim, mas você nunca respondeu. Então, vai continuar lá. Item, o terceiro município, que era o município A, o que fez perfeitamente. Quem é que vai levar o recurso? O município A. Por quê? Porque o técnico não vai ficar lá ligando para o município que diligenciou, porque, gente, é humanamente possível. São mais de 5.500. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que eu tenho que colocar a informação da melhor forma possível. E, inclusive, pensar que as informações que estão sendo colocadas agora, nesse momento, no diagnóstico, ela serve como política pública. Ela serve para a implementação da política pública. Entendeu? Então, eu tenho que fazer a minha parte. Por isso que eu estou falando da crítica. Eu tenho que saber qual é a minha parte no governo federal, eu tenho que saber qual é a minha parte no âmbito estadual e qual é a minha parte no governo municipal, no local. Por quê? Se eu começar a olhar somente, eu não faço a minha parte e estou criticando o outro, fica muito complexo. Então, a gente tem que entender que todos nós somos envolvidos como um todo em sociedade. Tá bom? Acho que o Plauto quer falar. Me permito fazer umas colocações que nós percebemos. Em 8 anos, eu vou dar um exemplo que aconteceu no meu município. Não posso provar. É leviano o que eu estou falando. O PAR foi contratado. E eu sei que tem município aqui que já está pagando a empresa. O que aconteceu com esse PAR que não foi feito? Por que só o gestor da educação e o prefeito podem fazer? No outro, que foi feito pela equipe, aí nós adquirimos todos os recursos que estou fazendo. Exato. Esse PAR, pessoal, tem que ser feito por vocês. Não é por técnico. Desculpe, parece até uma coisa meio óbvia, mas tem que ser feito por vocês. Quem é que fez o Plano Municipal de Educação? Foram vocês. Alguns municípios também contrataram. Vai ter dificuldade para fazer o PAR. Porque você tem que conhecer a rede, você tem que articular todas as suas metas, você tem que pensar para esse ano e para aqui 10 anos.
É um legado, vai ser a obra. Se lembra quando eu falei no início? Daqui uns anos vão lembrar, talvez a cidade não se lembre, mas você sabe, tudo aquilo que foi adquirido, que é recurso suplementar, por isso que tem que ser bem feito. Ontem nós aprendemos com o Sanches. É suplementar. Se você não faz bem feito, quem já foi no FNDE, a estrutura não é aquele... O prédio é grande, mas a equipe é pequena. Se você estivesse lá fazendo... Opa, mal feito, mal feito, mal feito, mal feito... Ah, agora eu vou ler. Então, assim, ó, uma dica de amigo. É você tem que estar... O meu município estava já fazendo... A menina que estava fazendo o preenchimento inicial já estava excomungando o MEC. Ela que estava fazendo errado... Não estava... Em 2 minutos eu resolvi, era só colocar os documentos de forma correta. Então, isso aqui, meu conselho, é o legado de vocês, dedique, não faça com pressa, leia bastante, tem que voltar a ler o Plano Municipal de Educação, muito carinho. O Plano Municipal de Educação é importante, e aí você vai ajudar o trabalho do pessoal do MEC. Desculpe a interferência. De forma alguma, Plauton. Na verdade, você está nos ajudando. E outra coisa, gente, dizer que nós somos perfeitos, não somos. Muitas das críticas que eu ouço, eu estou falando como pessoa nesse momento, tá? Estou falando como uma pessoa que tem liberdade de expressão, não como coordenadora do FNDE, mas lembrando que sou. Eu entendo perfeitamente todas as críticas quando a gente está em loco e a gente ouve, né, um reitor, a gente ouve um professor, um docente, a gente ouve um diretor de escola, e as críticas que tem em relação às nossas políticas públicas, né, de uma forma geral. Como cidadã, como pessoa, como eu disse, com liberdade de expressão, eu também concordo com muitas dessas críticas. Algumas era discussão, tá bom? Mas eu costumo chamar a responsabilidade sempre para mim. Ok? Então, é aquela questão do que eu falei no início. Eu tenho como ser responsável por mim. Agora, imagina só, eu acho que é por isso que muitas das situações que estamos vivendo hoje, elas são reflexo disso. Porque eu estou criticando, mas aquilo que eu faço, eu fecho os olhos, né? Eu estou falando de corrupção, mas eu chego lá na fila e eu quero passar na frente. Eu quero colocar meu carro lá na vaga de deficiente. Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que começar a perceber. Eu estou criticando a gestão anterior, mas eu estou fazendo, às vezes, o mesmo e até pior do que aquilo que eu estou criticando. Mas eu não consigo perceber isso porque sou eu que estou falando, não é verdade? Então, assim, que se a gente começar a perceber mais o nosso papel, que nós assumamos o nosso papel. Eu tenho meu papel de técnico. Qual é o meu papel de técnico? Né? O que eu posso fazer para otimizar, para ser um catalisador e pensar na sociedade como um todo? Né? E não vamos pensar assim, eu estou fazendo isso se for o meu filho que for para dentro dessa sala de aula. Né? Eu sempre penso isso e falo isso para a minha equipe. Existem muitas salas de aulas que eu entro e eu choro. Tá? Porque eu sou envolvida com o que eu faço. Eu acredito na ferramenta. Por isso que eu brinco. Não fale mal do meu filho. O filho é o pai. Não que ele seja meu filho mesmo, que eu digo para o meu chefe que ele quer o pai. Ele diz, eu não sou, não. Mas, assim, a gente fica brincando, pai, mãe, tio, tudo. Por quê? Porque tem muitas salas de aulas que eu entro e eu tenho um filho de 17 anos. E eu lembro quando o meu filho era pequeno, eu levava ele para a escola. E eu penso assim, imagina o meu filho estudando nessa sala de aula. Sala de aula de chão batido. Sala de aula que o aluno demorou, às vezes, 6 horas, parte do dia dele, para chegar naquela sala de aula. Né? Então, assim, só que a gente começa a esquecer, igual aquela questão. Eu estou ganhando bem, eu estou ganhando 5 mil, estou ganhando 1.000, quero ganhar 3. 3 para mim é muito. Estou ganhando 3, começa a ser pouco, eu quero 6. Aí eu estou ganhando 6, começa a ser pouco, eu quero 8. E aí, consecutivamente. Então, vamos olhar para dentro da ferramenta, assumir o nosso papel e pensar dessa forma como Plauton falou. Me colocar no lugar do outro que está analisando. Pense que... vou falar por mim. Comi muita pizza, muita farofa, porque eu sou paraense e gosto de farofa. Comi muita pizza, muita farofa, muito pão de queijo, ficando no FNDE até meia-noite, não só eu, mas uma equipe extremamente envolvida, que se sensibiliza com a educação, que acredita no nosso país, que acredita no potencial de vocês, que pensou desde o início do PAR, desde 2007, quando ele foi implantado, né, que nós temos uma forma
mais próxima de lidar com vocês. Quem já esteve aqui no ciclo anterior, no primeiro ciclo, porque nós estamos no terceiro, lembra que era um processo físico. A tua solicitação demorava mais de meses para chegar no FNDE. Eu te pedia o AR para eu poder localizar o teu documento. Esse documento perdia, esse documento extraviava. A equipe anterior, você não tinha como saber o que ela tinha feito. Hoje, o prefeito dá um clique no teclado aqui no mouse, e ele aceita um termo de compromisso. Automaticamente, esse termo de compromisso gera uma adesão lá dentro do SIGARP. E tudo pode ser feito de uma forma bem rápida, instantânea. Lógico, se não der o erro no sistema, tá? Que eu sei que alguém já me olha assim, mas o sistema às vezes não funciona. Eu sei, né? Mas pensa quando der erro no sistema, que também dava problema no correio, que também caiu o café em cima do processo, que você perdia o papel, entendeu? Então tu tem que lembrar disso também. Então a gente tem que olhar sempre de uma forma otimista, né? Já dizia o poeta, a beleza está nos olhos de quem vê. Então veja a possibilidade do teu município receber mais recurso, veja a possibilidade de não só do recurso, mas de você reorganizar, de você planejar a educação do teu município. Conheça o teu diretor, conheça a dificuldade do teu professor, entendeu? Porque eu vejo muitas das vezes falando assim, mas o meu professor eles não se movimentam, como é que eu vou formar eles? Então, peraí, deixa eu olhar de uma outra forma. O que está acontecendo que o meu professor não está querendo ser formado? O que está acontecendo que o meu recurso não está conseguindo ser bem gerido? Eu tenho que devolver recurso. É porque eu não consegui tirar o relatório hoje. Mas eu queria mostrar para vocês a quantidade. A gente está num momento bem difícil, financeiro, e tem muito recurso parado na conta de vocês, municípios. Por quê? Por má gestão. Eu entendo que tem grande parte desses recursos que não foi a má gestão, mas sim porque é falta de informação, né? Mas vamos aproveitar um momento como esse, tá bom? Se eu vir alguém olhando o WhatsApp, conversando, eu vou ficar braba. Gente, brincadeiras à parte, vamos aqui. Em relação ao atendimento... É porque vocês falam que não conseguem falar com a gente. E quando a gente está aqui, eu fico muito triste. Quando eu fico a madrugada toda, eu fico até 3 horas da manhã e depois eu vejo vocês conversando, ficando no WhatsApp, indo lá fora, igual na sala de aula, que o nosso aluno, a gente faz o plano de aula e daqui a pouco está lá um menino. E você notifica ele, fala com a mãe dele ainda vai lá e briga com você, e você ainda é processado. Então, gente, vamos voltar aqui. Atendimento nacional. Para você poder testificar do que você pode receber. Nós atendemos de 2011 a 2015, mobiliário, 9 milhões de conjuntos escolares adquiridos, 20 mil ônibus, 921 lanchas, 450 mil tablets adquiridos, tá? Para os professores em sala de aula. Muitos professores nunca tinham tido um tablet, principalmente na região norte e nordeste do país, e puderam fazer seus planos de aulas em tablets. Além disso, nós tivemos 6.445 construções de creches do Proinfância, 10.188 construções de quadras e coberturas, 4.262 construções de escolas de ensino fundamental e médio, tá bom? E 700 reformas e ampliações de escolas na educação básica, escolas de educação básica. Então, gente, esse daí é o quadro. E de Santa Catarina, nós tivemos esse valor aqui de R$ 242.834.891,11, tá bom? Então, isso é o que o PAR financiou no estado de Santa Catarina. E te digo, muitos empenhos cancelados, tivemos mais do que isso. Mas tivemos muitos empenhos cancelados que não estão aqui no líquido. Por quê? Por conta daquelas, mesmo que brincando, para não se tornar maçante, mas brincando, eu estou falando a verdade, né? Da forma como foi preenchido, da forma como não foi visto, da maneira como deveria. Mas eu quero hoje te pedir para você não olhar para trás, para você olhar para o agora. Hoje a gente está no momento da fase preparatória e da fase do diagnóstico. Eu chamo você para a responsabilidade de preencher o PAR da melhor forma possível, de colocar melhor perfil de foto do Facebook e do teu WhatsApp, a
A melhor foto, a foto mais bonita que você fez, pose, aquela que você olhou e falou, nossa, eu estou bonitão nessa foto. Nossa, eu estou linda nessa foto. É essa realidade que você vai escolher também o melhor texto, a melhor estratégia para você colocar lá dentro do diagnóstico, que é que nós vamos ver agora, tá bom? As obras pactuadas para Santa Catarina, especificamente, nós tivemos 140 construções de creche do Pró-Infância, 181 construções de quadras, 157 construções de escolas de ensino fundamental e médio. Isso finalizadas, entregues e em funcionamento, ok? Entrando no novo ciclo do PAR de 2016 a 2019, as nossas perspectivas de governo federal, que foi anunciada pelo ministro, tá, em fevereiro, é possibilitar um canal de interação com os sistemas de ensino. Daí, eu atento você para as questões estratégicas que estão lá dentro do PAR. Eu vou, como eu te falei, eu vou entrar no sistema, porque eu tenho visto que vocês estão com muita dificuldade, mas o problema principal está sendo na interpretação. Tá? Você tem que ler a pergunta, você tem que ler a informação que está ali, o texto, de uma forma afirmativa e começar a pensar a partir do que está ali, e não começar a querer pensar do município para dentro do que você está lendo, ok? E a gente vai ler alguns textos aqui para eu poder te ajudar. Construir para o fortalecimento do Sistema Nacional, né, contribuir para o fortalecimento do Sistema Nacional de Educação. Concretizar a vinculação dos planos estaduais e municipais de educação à PNE. Aqui eu faço uma pontuação. Eu entendo perfeitamente, vou pegar uma fala do Plauton, e eu concordo com ele, afirmo, como eu disse para ele, como ele disse, vou também copiar, né? Tipo assim, aquele copiar 2 lá, que a gente põe, hashtag estou copiando. Então, ele disse o seguinte, que muitos municípios, infelizmente, que eu fico extremamente triste quando eu vejo um gestor público pegar o recurso do município, que ele poderia investir na educação, numa capacitação, às vezes até trocar algum equipamento dentro da prefeitura, da secretaria, e ele pagou alguém de fora do quadro dele para poder fazer. E, ainda por cima, quando eu ainda verifico que não houve uma multiplicação de conhecimento, né? Não houve uma efetiva, um alcance do objetivo, que era, se eu estou pagando, então que seja bem feito. E aí a gente vê 5, 6, 7 documentos iguais, às vezes até mais, né? De determinado documento. Então, aquela mesma pessoa que você pagou está recebendo de outro município também, e ele está fazendo a mesma coisa, só mudando o nome e o CNPJ do ente. Então, isso acontece. Não é preciso você fazer isso. Você tem, apesar das dificuldades, apesar de nós termos uma equipe pequena no FNDE e no MEC, se você se empenhar, inclusive até no Google, gente. Olha, eu vou te contar um segredo. Ninguém sentou comigo e me deu uma capacitação de tantas horas do PAR, não. Tu sabes como foi que eu aprendi? Fazendo, apanhando, entrando no sistema, não conseguia, às vezes, falar com o meu diretor, com o presidente da FNDE, não conseguia falar com meus gestores. Eu sentava no Google, e eu tenho certeza que eu estou hoje, assim, tenho a confiança deles por isso. Eu sentava no Google, eu colocava lá, pegava modelos, porque na época era convênio, ainda não tinha sido instituído o termo de compromisso, que foi somente em 2012 o termo de compromisso, com a Lei 2.695. Era portaria ainda, a 507. E tinha antes o decreto. Eu ainda fiz o convênio na época do decreto. Eu pegava modelos de outros ministérios, tá? Eu usava aquela questão de poder usar as melhores práticas de outros órgãos, eu buscava isso, eu conversava com colegas meus, igual como agora há pouco o palestrante que estava falando, que ele não se considerava um gestor dentro da sala dele, apenas demandando, apenas mandando, ele ia para fora, eu também fazia isso. Eu ia para fora da minha sala como técnica, tá? Não era gestora, não. E eu começava a pegar ideias e eu apresentava para o meu gestor, eu mandava para ele e-mail, eu dizia, olha aqui o que o IBAMA está fazendo, olha aqui o que o Ministério da Saúde está fazendo, olha aqui o que o Instituto Federal, quando eu ia em loco, lá no teu município, eu vi estratégias que vocês estavam fazendo, pegava as ideias de vocês e mostrava. Colocava várias coisas no Google, ficava acompanhando as jurisprudências dos tribunais em relação à educação e também o que o TCU falava em relação ao monitoramento dos recursos e ao controle que ele fazia dos recursos. Li todas aquelas cartilhas da CGU, tanto que fui convidada para trabalhar lá, de tanto que eu perturbei a vida deles. Então, você também pode fazer isso. Entendeu? Você também pode fazer isso. Não pode só querer a receita do bolo pronto. Ah, eu já quero o bolo pronto e a receita pronta e os ingredientes em cima da minha mesa. Não, vamos trabalhar junto comigo. Eu tenho uma equipe lá para te ajudar, mas eu quero que você também se envolva, ok?
Então, diante dessa questão do plano municipal, muitos planos vão ter que ser revistos. Por isso que vocês estão aí nesse trabalho hercúleo com a SASE. Então, hoje, quem está apto para te ajudar em relação ao plano municipal, por conta dos planos de ensino, dos planos de educação, é a SASE. Use a SASE. A SASE tem feito várias ferramentas, não é isso, Plauton? Eu tenho conversado com o pessoal da Undime, então tem tido vários parceiros, a Undime mesmo é um parceiro dentro dos estados, que você possa utilizar essas ferramentas. Contate a SASE, busque, tem as videoconferências que a gente está fazendo. Teve um instituto, que foi o Conviva, que fez, junto com, acho que com a Undime também, não foi? Fizeram uma videoconferência, foi uma chefe de divisão da minha coordenação que fez, a Tayana Machado, ela é da minha coordenação. A gente disponibilizou ela para que ela pudesse participar da videoconferência. Ela estava de atestado médico, bem mal, e ela foi só para a videoconferência, para participar da videoconferência. Tá bom? Quem precisar da Undime, eu não cobro nada. É só ligar para a Undime, usar o WhatsApp, o Gmail lá, e eu ajudo vocês de graça. Tá legal? Não gastem nada, é só falar comigo. Tem a equipe da Undime, nós estamos ali abertos 24 horas, porque vocês precisarem. Se eu não souber, eu pergunto para a Andréa. E aproveitando, completando a fala do Plauton, em relação a, como ele falou, muitas das vezes a gente já está atazando a vida deles, né? Eu mando e-mail para a Luana, mando e-mail para eles todos pedindo contato de vocês. Então, sabe aquela aba lá dentro do sistema, dados da unidade? Por favor, encarecidamente eu te peço, coloca um telefone válido. Ontem mesmo a gente teve uma força-tarefa lá, eu estava aqui em atendimento toda hora no WhatsApp. Quem foi atendido comigo viu, eu estava o tempo todo no telefone. Era a minha equipe me mandando desesperada mensagem. Vê o município tal, vê o município tal. Porque eu estou ligando, está caindo na padaria da esquina. O telefone era do açougue. Teve um que ligou para o açougue, aí ele botou no nosso grupo. É sério, liga lá para você ver, é do açougue. E realmente, então assim, se mudar o telefone, né? Porque o telefone muda, eu entendo. Mas quando mudar os contatos, seja e-mail, seja telefone, entre lá na equipe local, mude. Porque, inclusive, quero te dar essas dicas, porque a gente está aqui, né, face to face. Então, assim, a gente está aqui cara a cara. Quando a gente quer fazer alguma... Às vezes só está faltando um detalhe no plano lá de trabalho que você preencheu, na escola que você colocou na ação para ser atendida, e está faltando só um detalhe. Às vezes você clicar no botão para você devolver para mim. Eu só preciso te dar uma informação para eu poder providenciar o teu empenho. E aí, como eu não consigo falar com você, gente, isso acontece demais. Aí eu passo para o outro município, o técnico passa para o outro município. Mas ele preferia falar com você do que ir para uma outra análise, porque ele já chegou ao fim da análise, ele só precisa de um pequeno detalhe. Aí ele não precisa nem te diligenciar. Se ele consegue falar com você, você entra lá no sistema, ele te orienta, você já finaliza, encaminha para a gente e já está tudo certo. Só que, muitas das vezes, a gente não consegue fazer isso. Quando a gente vai fazer as análises em grupo, a gente não consegue falar com muitos de vocês, ok? Então, atualize os dados, seja e-mail ou, então, os seus telefones lá. As inovações do novo ciclo, principais em relação aos ciclos anteriores, é o alinhamento do PAR ao Plano Nacional de Educação. Hoje está sendo o único bloqueio que você tem no PAR. Nós não estamos tendo bloqueio, tá? Quero explicar para você uma diferença enorme entre bloqueio do PAR anterior, 2011 a 2015. Esse PAR, eu tenho os bloqueios de pagamento, de infraestrutura, obra paralisada, bloqueia, você não pode firmar novo termo de compromisso. Obra inacabada, a parte de infraestrutura, que são aqueles quadrados que aparecem, os pop-ups lá no sistema para você, ele continua bloqueando, mas ele bloqueia o PAR antigo. Então, eu vou te dar um exemplo que eu tenho dado em todas as minhas capacitações. Eu sou a filha mais velha, tá? Tem lá o PAR. Eu sou o PAR, filho mais velho, do MEC. E eu, agora, estou gerando, acabou de nascer o meu irmãozinho, o PAR atual. Tá? Eu ainda vou ensinar ele a andar, vou dizer como é que ele vai se vestir, como é que ele vai falar. Tá? Eu vou dar as diretrizes para ele da educação, que é o que eu vou fazer agora na fase preparatória e do diagnóstico. Eu vou fazer a certidão dele, né? Vou dar o nome dele, vou preencher todas as informações, quem é o prefeito, quem é o secretário, quem nasceu quando, o que ele faz, qual é a minha equipe local, o meu CAI está ok, o meu CAC está ok, todas as informações que tem lá no sistema. Meu filho pequeno.
O filho mais velho vai dar a mão para o irmãozinho e eles vão começar a andar juntos. Eu não vou cancelar absolutamente nada do que tem no par anterior. Mas, entenda, somos 2. Nada do que tem no par anterior vai passar para o par novo. Nada, absolutamente nada. Qualquer projeto seu que não foi analisado, que foi indeferido, nada, tudo do par anterior continua no ciclo anterior. O par atual, você vai cadastrar tudo novo. Andréia, eu tenho uma obra que eu cadastrei. Esse projeto ele foi diligenciado por eu não ter respondido à diligência, mas eu entrei em contato com a FNDE e me disseram que só faltava um detalhe. Mas eu perdi o prazo e, por isso, essa obra foi arquivada. E obra arquivada no FNDE não tem mais jeito, só no ciclo seguinte, pelo menos até hoje. Pode ser que um dia mude, mas até hoje foi batido o martelo pela alçada maior, ministro, secretário executivo e presidente. Arquivou, Zé Fini passou a régua só o próximo ciclo. Eu posso cadastrar esse projeto, que eu sei que já tinha sido analisado, mas aquela diligência eu não cumpri o prazo, mas agora eu ajustei esse projeto e eu vou poder colocar nesse ciclo novo? Sim, você vai poder botar. Ah, mas vai migrar? Não. Ah, a FNDE vai lá e migra? Não. São 2 bases de dados, tá? Uma base de dados do ciclo anterior, que vai ficar lá, e outra base de dados, outro módulo do ciclo atual. Tanto que, quando você entra, tem lá par 2011-2015. Par, que é o par agora, o par atual, ok? Eles se comunicam só em um momento. Eles só estão sendo conectados nas pendências, que é aquela questão de execução e acompanhamento. Eu vou entrar no sistema já para você. Quando ele diz pendência, preste atenção aqui, gente. Como eu falei, eu vou ficar aborrecida contigo, hein? Depois você vai mandar e-mail me perguntando. Para de perguntar para a colega aí qual o salão que ela vai mais tarde, né? Onde é que ela viu aquela roupa bonita. Olha só. Você vai lá na aba de acompanhamento, na execução e acompanhamento. Você tem que colocar tudo que você executa desde 2014, você tem que colocar para o FNDE lá dentro do sistema contrato, nota fiscal e especificar o item, ok? Para eu colocar no sistema, ou melhor, para eu receber o recurso da transferência direta desde 2014, fevereiro de 2014, antes eu recebia o recurso e já executava. Agora eu não faço mais isso. Se tiver ata de registro de preço no FNDE, para aquele item que está lá dentro do meu termo de compromisso, no momento que o prefeito valida o termo, automaticamente gera uma adesão. Se você abrir dentro do sistema a aba de acompanhamento, quando aparece a lista de itens, do lado aparece número da adesão. Essa adesão nada mais é do que o número de solicitação de adesão no SIGARP, que você vai entrar. Ah, Andréia, mas eu não tenho a senha do SIGARP. Só uma pessoa tem acesso na prefeitura. A gente fez o consulta pública, acesso público. Qualquer pessoa pode entrar. Tá? Meu filho, teu filho de 2, 3 anos, sabe mexer no computador, que esses meninos já nascem já, né, mexendo no WhatsApp. Ele pode entrar lá e ele vê. Consulta pública. Colocou no Google. SIGARP, consulta pública. Aparece, é o primeiro link que aparece para você. Você entra, qual dado que você precisa? CNPJ da prefeitura. Público também, todo mundo sabe, né? Clicou lá no CNPJ, vai aparecer a sua prefeitura, você filtra e procura o número da solicitação, que foi essa que apareceu lá dentro do par, lá no sistema. Dentro dessa solicitação, existem 2 documentos que você precisa acompanhar. Primeiro, na solicitação já aparecem todos os dados do fornecedor, para você entrar em contato com ele, para providenciar a contratação. Segundo, lá vai aparecer, em solicitação, existem 2 documentos, 2 arquivos, que é a DGREP, a divisão de gestão, a divisão de registro de preço, que faz a gestão de registro de preço no FNDE, e eles vão disponibilizar a anuência e o fornecedor a autorização. O FNDE a autorização e o fornecedor a anuência. Diante desses 2 documentos, o ofício do fornecedor dizendo que vai fornecer para você e o FNDE autorizando essa contratação,
você vai providenciar o seu contrato. Estou com dúvida, Andréia, como é que é o meu contrato? Está vendo só como não tem desculpa? Estou mostrando para ti que não tem desculpa. Você vai lá no portal de compras do FNDE. Eu não sei como eu acho portal de compras dentro do site do FNDE. É muito complexo. Google. Portal de compras FNDE. A primeira página. Aparece lá, produtos. Vou entrar em todos esses links para vocês. Eu fiz uma listinha ali, viu? Aí você vai, portal de compras. Tem a lista de todos os produtos do FNDE. Você clica nesse item e clica em preços registrados. Quando você clicar, aparece a ata, o número da ata, a especificação dos itens, se é amarelo, se é de plástico, se é de ferro, todos, a audiência pública, a publicação no Diário Oficial da União, aparece o contato dos fornecedores por região, um mapa lá do Brasil, com todas as regiões e pintado já para você só olhar e já ver qual é a sua região, que fica mais fácil, mais visual. Você pode imprimir isso, deixar lá na tua mesa. Tá? Tem o modelo do contrato e o contato de todo mundo. Inclusive, se a ata alcançou já o limite, que é o caso de ar-condicionado para a região norte, nordeste, centro-oeste, não afetou ainda a região sul, aparece já lá um asterisco também informando para você. Então, essas informações você tem que ficar atento. Aí, vamos dizer, você foi lá, vamos exemplificar, aceitou o termo de compromisso, gerou a adesão, você não contratou. Está lá, esperando alguém te ligar. Mas eu estou esperando o FNDE me ligar. Né? Não contratei, estou esperando o FNDE me ligar. Não, gente. O FNDE não vai ligar para você. Eu já estou com dificuldade de atender a tua ligação, né? Imagina ligar. Então, assim, não, é você que vai ter, a pessoa que é responsável pelo PAR. Por isso que tem uma equipe do PAR, né? Porque a gente entende que o prefeito e o secretário não vão ter muito tempo. Então, vai alguém, quem for, se for o secretário, porque tem muito secretário que faz tudo também. Mas é ele que vai ter que ir lá, o técnico do PAR, e fazer esse procedimento. Estou com dúvida. Hoje, eu vou mostrar também para vocês no sistema, existe uma ferramenta dentro do próprio PAR, para você não ter que mandar e-mail, porque o e-mail vai ficar lá na tua caixa de mensagem, né? E aí tu entrou de atestado médico, pronto, parou tudo na secretaria no PAR. Não vai, a gente pensou nisso também. Coloco lá, né, posso fazer minha cirurgia, posso adoecer, posso buscar meu filho, posso fazer o que for. Quem tiver o acesso lá na senha do prefeito, na senha do secretário e o técnico, ele consegue ver todas as solicitações de dúvidas. Cria-se um chamado. Essa ferramenta, no novo PAR, é a Central de Orientações. Usem, porque nós trabalhamos muito, comemos muita pizza, entendeu? Para podermos montar essa ferramenta para vocês. Então, você vai lá e coloca por assunto. Se é erro no sistema, se é no PME que você está com dúvida, se é nas metas do plano, se é nos dados da unidade, se é no preenchimento do diagnóstico. Inclusive, se o sistema está errando, você vai colocar lá também. Olha, o sistema está errando. Entenda. Você está ajudando a gente a fazer gestão. Porque, no momento que eu filtro, esses dados ficam lá no sistema, que por e-mail eu não podia fazer isso, eu não podia fazer gestão. Com esses dados lá, pelo filtro de chamado, eu vou filtrar por aquele assunto. E aí eu consigo verificar, para mostrar para o ministro, para mostrar para o secretário, para mostrar para o presidente, quantos itens, o que o sistema precisa melhorar. No final desses 4 anos, eu vou ter essas informações todas lá no banco de dados para poder ser utilizada. Ela não vai ficar assim, não. Né? Ficou lá, o vento foi embora e o vento levou. Não. Ela vai ter uma finalidade, ok? Então, já falei aqui das 3 inovações. Ó. A interface no CIMEC, tanto que nós temos várias funcionalidades. Quem já mexeu no PAR anterior e está mexendo no novo, não ficou melhor? Não ficou? Você não está compreendendo melhor? Antes você ficava mais perdido. Porque era aquela árvore, você tinha que entrar um no outro. Até a fase mesmo anterior, era uma caixa que abria. Agora, a gente fez tipo uma linha do tempo, né? Você automaticamente já vai. E outra, não depende uma da outra, porque antes dependia. Agora não depende. O que depende é de fase para fase. Você só passa para a fase do diagnóstico se você fizer o preenchimento de todas as informações. Porque eu preciso saber como é que são as questões estratégicas e as questões do teu plano, eu preciso saber tudo.
Enquanto você não preenche isso para mim, não tem como você preencher o diagnóstico. Então, você só vai para o diagnóstico quando você preenche todas aquela parte de preenchimento. Se você está com problema no CAI, tem que resolver. Estou com problema de formação no CACS, tem que resolver. Estou com problema no conselho escolar, tem que resolver. E aí você vai dizer para a gente se você já instituiu o conselho, se você não instituiu, como é os sistemas de ensino, ok? E o alinhamento do par, como eu já tinha falado logo no início da palestra, ele está totalmente alinhado com o plano plurianual, ok? Como eu disse, o único bloqueio hoje, mais à frente vai ter um slide específico falando sobre isso, é o PNE. Município que não tem ainda o plano municipal de educação homologado, publicado, ele não está com o par disponível para você, tá? Se você não tem o plano municipal homologado, publicado, o par não está disponível para você. Então, é o único bloqueio que está tendo atualmente, certo? Essa aqui é a nova estrutura do par. Antes, no ciclo anterior, nós tínhamos apenas o diagnóstico e a elaboração. Nesse ciclo, nós instituímos a etapa preparatória. Porque essa etapa preparatória, o que é que ela faz? A gente pensou justamente, identificamos nos ciclos passados, a questão da rotatividade de gestão. Então, a gente fala, primeiramente, para o gestor que está, nesse momento, elaborando o par e para a equipe dele. Me atualize os seus dados. São esses mesmo? O seu plano, o plano de ações articuladas, está totalmente ligado, relacionado ao Plano Nacional de Educação. E eu coloco lá, disponibilizo para você o plano municipal, mesmo sabendo que foi você que criou, mas eu disponibilizo lá para você, para que você possa saber que é aquele plano, né? Porque a gente entende que tem a continuidade e pode não ter sido a mesma gestão que elaborou. Então, eu já disponibilizo ele lá para você saber qual é o plano que você tem que trabalhar. Eu faço 2 questionários. Faço você preencher 2 questionários de questões estratégicas e questões complementares. Essas questões estratégicas, gente, elas ajudam muito o MEC e o FNDE a pensar políticas para vocês, tá? E pensar justamente em formas de poder realmente financiar as ações e as subações que vão abrir no ciclo anterior. Então, eu preciso saber como é que é feito a contratação dos teus servidores, como é que é o teu quadro, como é que é a educação de jovens e adultos, todas aquelas informações que estão ali são estritamente necessárias. E aí tem pessoas, aqui mesmo, tá? Mas não vou nem olhar para quem foi que me falou, algumas pessoas me falaram, e eu já sabia disso, obviamente. Ah, mas assim, eu estou fazendo nesse momento par, mas a minha intenção é ter. Aí tá, e amanhã todo mundo sai da equipe. E aí? Não vai ter. Tu sabe se o gestor que assumir, ele vai querer ter? Então, minha gente, é o que está hoje, no momento que eu estou preenchendo. Estou aqui preenchendo. Aí está lá o Plauton lá e fala assim para mim, André, como é que você está vestida hoje? Aí eu não estou falando com ele, né? Ele me vendo por videoconferência. Eu estou falando com ele só por voz. Aí eu digo, eu estou de vestido vermelho, sapato de bolinha, com um laço rosa na cabeça. Eu estou assim? Não. Aí o Plauto não me fala, vem me surpreender que está ali na porta já. Ele, oxe, Andréia, mas você está de preto, você não está de vestido de sapato de bolinha e laço rosa? Por quê? Porque eu pensei em sair daqui, ali rapidinho, botar uma roupa com laço rosa para poder estar de laço rosa. Só que daqui para ali eu fui pegando pulo. Então, pense nisso. Tá? Eu uso essas brincadeiras com vocês, que é para vocês poderem prestar atenção em mim. Mas é verdade. Porque vocês vão e colocam... Eu estou te falando isso porque a gente acompanha os 5.000 e poucos municípios, gente. Aí você vai... Agora mesmo vocês estão cometendo esse equívoco. Mas eu tenho certeza que vocês já vão corrigir, né? Mas eu quero fazer o ato, eu quero constituir o conselho, mas... Aí coloco lá qualquer arquivo. Depois eu substituo. Aí chega a nova gestão amanhã. Aí pronto. Aí a informação está toda equivocada. Então, você não vai fazer isso. Então, essa nova fase, essa nova estrutura do par, ela traz a etapa preparatória. E aí eu falo para o gestor também, olha, essa daqui foi a tua execução e o teu acompanhamento. Tá? Na execução e acompanhamento, eu mostro para o gestor e para a equipe atual do par
Eu mostro para o gestor e para a equipe atual do PAR todas as ações que foram financiadas, quando eu mostro essa aba para ele. Essa aba nada mais é do que um reflexo de todos os termos dele de compromisso firmados no PAR anterior. Então, esse gestor não vai poder me dizer que ele não sabe o que foi financiado, porque lembra que eu falei? Tudo, filho, par mais velho. Tudo que foi financiado, ok, vai ficar aqui, eu vou terminar a execução e vou continuar caminhando. Aquilo que não foi analisado, que foi indeferido, ficou para trás. Eu só dou continuidade na execução no que foi empenhado e termo de compromisso gerado e validado. E já está lá na aba de execução e acompanhamento. E com prazo vigente, ok? Porque se você perdeu a prorrogação de prazo, Zé Fini, se tem recurso, devolve o recurso, se não tem recurso, vai ser cancelado o empenho. Tá? E aí tem o meu irmãozinho, o par novo. Esse par novo é o que está aqui. Então, essa gestão atual vai fazer esse par novo, ele vai ensinar, vai dar diretrizes, né, para esse menino pequeno começar a crescer aí. E aí eu preciso saber o que é que eu recebi no ciclo anterior. Então, eu mostro para ele a execução e acompanhamento. E mostro para ele as pendências que ele tem. Todas as pendências de conselho. E quando aparece lá, você está com pendência no PAR, tenha uma análise crítica. Comece a colocar seu raciocínio 10 para funcionar. Tá? Como? Eu tenho pendência. A aba de acompanhamento é o primeiro passo da prestação de contas. Porque a Lei 12.695, de 2012, que veio justamente dar diretrizes para o PAR, mais a Resolução 14 do FNDE, ela diz o seguinte, que quem vai fazer o controle, quem faz o controle social é o CACS. E o CACS vai validar a prestação de contas do município. Então, a gente teve duas mudanças por causa desse dispositivo. Uma, nesse ciclo, você não precisa, só se for uma decisão interna, você não precisa de uma lei, de um decreto, para você poder instituir uma equipe local, aquele comitê local. Você vai só nos informar quem é a equipe responsável pelo PAR. Mas nós não estamos exigindo do município e do Estado que ele faça um ato legal para isso. Não estamos exigindo. Por quê? Porque o CACS faz o controle social. E o decreto dizia o quê do PAR? Que quem faria o controle social era o comitê local. Então, eu não preciso de duas personalidades fazendo a mesma coisa. Então, eu fui e tirei isso. Então, hoje você tem no sistema a equipe, que não precisa obrigatoriamente de um ato legal, e eu tenho o CACS. O CACS, você vai ter que continuar fazendo a gestão dele lá pelo Fundeb, lá pelo FNDE, pela equipe do Fundeb, lá na coordenação do Wander, ok? E aí eu venho e mostro essa pendência. Então, como é que você pensa? Bem, qual é a minha pendência? Não, essa eu tenho que resolver. Mas quando é pendência de preenchimento da aba de acompanhamento, ele vai aparecer como pendência, porque eu ainda não finalizei, certo? Mas se eu ainda estou executando, o fornecedor ainda não entregou o item, eu estou com pendência? Não. Por isso que eu não bloqueio. A pendência, minha gente, é pendência mesmo. É a pendência que quando eu sei que eu estou pendente, eu já recebi o item, nem aí para a Hora do Brasil, né? Nem aí para a Hora do Brasil. Estou lá para a Voz do Brasil, né? Nem aí. Estou fazendo o quê? Já tenho o contrato, está lá arquivado em algum lugar da minha secretaria, mas eu não inseri no sistema. Por quê? Porque antes a gente primeiro transferia o recurso e você executava. Então, muitos de vocês que receberam o recurso, né, estão achando que não precisam mais colocar o contrato e a nota fiscal. Ainda falo mais. Muitos de vocês nos mandam e-mail dizendo, mas o gestor anterior não deixou o contrato e a nota fiscal. Você tem como verificar quem foi o fornecedor da época, se você encaminhar um e-mail para a gente, e você tem o seu direito líquido e certo de gestão de pedir uma segunda via de nota fiscal. Nós temos esse direito, como cidadão, quanto mais como ente. Para reforçar essa questão, lembre que esse ano é um final de gestão só para nós apreciarmos essa ferramenta. Você imagine o ano que vem, você não está mais na secretaria, muitos aqui estão substituindo o secretário que não está,
E você está levando toda essa encrenca para o CPF. Se não tivesse o par lá na frente, você ia chamado para prestar contas do ônibus, que não foi o contrato. Então, é uma coisa muito, desculpa a expressão, é algo muito grande que se chama o nosso CPF. E a própria ferramenta nos obriga a ser eficaz na execução do recurso público. Então, por isso que eu reforço. É algo para a gente fazer com carinho, com muito cuidado, em forma de legado. E eu vejo a André falando execução e acompanhamento e o pessoal não está valorizando. Valorize, então, o CPF de vocês. É isso, professor? Isso. E ainda tem mais. Hoje nós já fomos cobrados pelos órgãos de controle, né, porque a CGU teve o nome dela mudado por uma medida provisória, mas ainda tem todas as atribuições continuam a mesma. Então, eles continuam fazendo controle, tanto que agora é Ministério de Transparência, né, Prevenção da Corrupção. Então, nós fomos... a única coisa que mudou foi o nome, mas as competências de controle interno continuam sendo... agora é um ministério. E o próprio TCU nos cobrou que nós temos que dar, no par, nós temos que dar essa transparência. Inclusive... essa informação eu dou para vocês. Eu recebo e-mails de auditores, no Paraná mesmo, quando eu fui, teve auditor do TCU que estava presente como participante que foi lá para ouvir minha palestra. Então, é muito sério as informações que nós passamos. Nós não estamos gerindo recursos que são nossos, fruto do meu trabalho. O meu trabalho, na realidade, ele é para servir a sociedade. Então, ele é um recurso público, é de todos nós, né? Então, como o professor Plauton falou, nós temos que ter essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade de podermos prestarmos conta do que está sendo executado. Minha gente, eu sei que, na realidade, é bem complexo, eu entendo perfeitamente, mas nós somos guerreiros e nós temos que entender que nós somos os agentes que vamos fazer isso, e temos que fazer da melhor forma possível e de forma eficaz. Tá? Então, é um acesso público que nós vamos ter que dar. Vai ter no SIGPC a validação do conselheiro de controle social, ok? E CGU, TCU nos pedem relatórios que nós chamamos de solicitação de informação. Eles nos pedem constantemente. Eu quero um relatório de tudo que foi prestado pelo município, informado pelo município que ele está executando do termo A, B, C, que você transfere o recurso para ele. Ok? Então, nós não estamos de lados opostos, porque eu também, como órgão, tenho o FNDE e o MEC, tem a responsabilidade nesse recurso que ele te repassa. Tá? Mas só para você ficar atento. A ferramenta não está ali só... Pense só, imagine uma equipe ficar horas, dias, meses trabalhando e colocar uma ferramenta ali que não vai servir para nada para você. Não é assim que funciona. Tá? E aí, gente, aqui na estrutura... Eu tenho o diagnóstico, que é onde vocês vão preencher, e, depois dessas duas fases, eu vou abrir a fase de elaboração. Por conta de todas essas mudanças que estamos tendo no nosso quadro de governo, não tem uma data ainda estipulada, tá? Nem tampouco uma previsão para abrir essa elaboração, porque, realmente, nós dependemos, né, de que as coisas sejam organizadas aí no âmbito, né, do nosso governo, para que nós possamos dar continuidade ao plano. Em relação às integrações dos dados, todos esses sistemas aqui são integrados com o PAR atualmente. A habilitação, que vai trazer os dados do prefeito, os dados da prefeitura. Os dados do secretário, vocês que vão preencher. Por quê? Porque, como eu falei, é ad nuntum. O cargo do prefeito é eletivo, né? Então, ele já fica automaticamente no sistema. Mas, no caso do secretário, sempre que tiver uma substituição de secretário, que vocês possam manter informados. E, no caso do acesso ao PAR, quem faz a gestão do acesso ao PAR é a Secretaria de Educação Básica, porque, na realidade, o PAR é gerenciado por elas, pela secretaria. E nós, FNDE, fazemos a gestão do PAR e complemento à SEB. Então, quem faz a gestão da ferramenta de usuários é lá na SEB. Então, todo problema de senha tem que ser encaminhado para planodemetas@mec.gov.br. planodemetas@mec.gov.br. Quando um secretário é substituído, que ele é exonerado e vem o outro, a senha, a partir do dia que aquele secretário foi exonerado, ela não tem mais validade. Qualquer inserção de dados, qualquer movimentação que ele faz no sistema, ele é nulo, tá? Ele não tem validade jurídica. Quem é que a partir daquele momento que ele é exonerado, começa a ter o poder ali dentro do sistema, né? A competência, perdão.
é o novo secretário. Como é que a gente faz a testificação disso? Através do ato legal que você encaminha de posse, de exoneração do antigo e da posse do atual secretário, ok? E esse secretário novo precisa ter o cadastro no CIMEC. Primeiro, o CIMEC é o sistema. E dentro do CIMEC eu tenho vários módulos. Eu tenho o módulo PA, eu tenho o módulo Obras, eu tenho outro painel, eu tenho vários módulos dentro do CIMEC. O que o secretário precisa ter é o cadastro no CIMEC. Após ele ter o cadastro no CIMEC, ele pede a liberação dele do módulo, que é o PA. Ele vai lá e manda para a equipe do plano de metas. É por e-mail, depois de ter efetuado o cadastro, que ele vai mandar um e-mail para o plano de metas. Isso tem no manual que foi disponibilizado para vocês, que está lá dentro do sistema. Nós colocamos 3 ou 4 páginas, foi revisado. A Tayana, que fez a palestra para vocês na videoconferência, elaborou junto comigo. Depois eu revisei, depois mandei para um revisor, mandei para o coordenador-geral. O coordenador-geral revisou com a diretora, sentamos com ela, revisamos de novo. Então, assim, foi bastante revisado. Eu tenho certeza que muitas das informações que estão lá, se você tirar uma horinha para você ler, vai te ajudar bastante, tá? Não vai ser perdida. Se você trabalha com a equipe do PAR, você não vai perder seu tempo. Então, leia o manual, por favor, com atenção. Eu vou passar aqui das integrações dos dados no sistema para você, tá? Vou passar também essas questões aqui. A interface ficou dessa forma, como eu disse, ela ficou mais amigável, porque aqui você consegue, se você quiser já vir preencher somente os questionários da questão estratégica, você vem, você preenche ele, você imprime ele, você vai poder discutir com os segmentos necessários. Tá? Aqui, quando está o ícone verde, é porque está ok. Quando está o X, é porque você está pendente. Eu quero dizer para vocês que eu vou entrar aqui na aba do CAI já, porque muitos de vocês já estavam ok no Conselho de Alimentação. Entretanto, do dia para a noite, como um passe de mágica, apareceu aqui com pendência. A gente estava com um erro de sistema, foi resolvido, não tem mais erro de sistema aí no CAI. O que acontece é que fomos cobrados e nós temos que colocar o ato legal para cada conselheiro. Então, André, mas é um decreto que colocou todo conselheiro. Mas entenda, eu não vou destituir todos de uma vez, né? Tirar todos de uma vez. Então, vamos supor que mude um conselheiro só. Eu vou ter um ato legal que nomeia ele e exonera aquele outro, né? Afasta o outro. Então, naquele conselheiro especificamente, ele vai ter um ato legal do decreto que foi para todo mundo. Então, o que é que tem que ser feito? Em cada conselheiro, eu tenho que colocar o ato legal. Mesmo que seja o mesmo. Eu vou repetir. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá bom? Ó, a fase preparatória, ela vem trazer para você o Plano Nacional de Educação. Vocês estão com muita dificuldade, muitos de vocês estão com muita dificuldade no Plano Nacional. Eu vou abrir aqui já no sistema e vou te mostrar. Essa parte aqui eu vou entrar no sistema para te mostrar. Aqui, oi? Eu vou abrir para a gente ter um bate-papo de meia hora. Eu já estou terminando os slides, aí vou entrar no sistema por mais ou menos 20 minutos, só para mostrar as questões pontuais que eu falei aqui para vocês, e depois a gente vai ter um bate-papo de 30 minutos, tá? Que são as questões de dúvidas de vocês. Aqui a gente disponibilizou para vocês o do CIOP. A gente já pediu atualização, porque os dados estavam até 2013. A gente já pediu atualização até 2015 e já foi inserido. Você pode confirmar no sistema isso, tá? Em relação às pendências que nós trazemos para vocês, é a habilitação. Se você tiver com pendência de habilitação, você vai resolver com a equipe da COAP. Nós disponibilizamos no próprio sistema os telefones e o e-mail da COAP. Se você já mandou mais de uma vez um e-mail, se mandou uma vez, aguarde. Teve mais de... Contabilizando pelo número de funcionários, de servidores que eles têm, de colaboradores, se você, em uma semana, não receber, você pode me encaminhar o e-mail novamente, mandar para eles novamente e me copiar, porque aí, né, eu entro em contato por telefone com a coordenadora lá para verificar o que pode estar acontecendo e disponibilizo um técnico meu que faz o acompanhamento do teu município para entrar em contato com você e te orientar, tá? Porque a equipe deles é menor do que a minha, inclusive.
Além da habilitação, a regularidade dos conselhos. Se você está com problema nos conselhos, você não vai falar com a equipe do par, você vai falar com o conselho de origem. Se for com CACS, é com Fundeb. Se for com CAI, é com alimentação escolar. Ok? A prestação de contas é, como eu falei, o primeiro passo da prestação de contas. A prestação de contas mesmo você vai fazer no SIGPC. Ainda não foi aberto ainda para todos. Então, a legislação diz que você vai ter até 60 dias após a abertura do módulo lá dentro do SIGPC, do módulo par. Entretanto, eu já te adianto, você vai ter um trabalho enorme se você não preencher o acompanhamento, porque daqui a pouco vão ter bloqueios. Nós ainda não temos, mas a gente não ia pensar na ferramenta simplesmente porque ela é bonitinha e deixar lá para você. Como eu falei, todos os conselheiros, foi disponibilizada a senha para todos eles, todos os conselheiros, já tem auditor, tanto nos órgãos de controle interno e externo, que tem acesso à aba de acompanhamento. Então, por favor, preencha as informações, coloque os contratos e, ainda por cima, com a instituição da Lei de Acesso à Informação, eu fui interlocutora da LAI quando trabalhei na CGU, qualquer cidadão pode pedir essa informação. E aí você recebe um ofício, você é notificado. Tá? Lá dentro, hoje, tem um site do ESIC. Todo órgão tem que ter o ESIC, senão, inclusive, ele é penalizado. Qualquer cidadão pode pedir essa informação. Então, nós vamos lá no sistema e nós buscamos e disponibilizamos isso para a sociedade. Tá? Eu estou explicando isso para vocês porque é necessário que a gente possa entender por que a existência da ferramenta. Tá bom? O monitoramento desses termos é feito justamente lá dentro dessa aba de acompanhamento. A execução de obras, vocês fazem o monitoramento deles no Obras 2.0, porque era o sistema de monitoramento que foi migrado para o Obras 2.0. Atento para vocês duas coisas. As obras paralisadas, que eu já falei, e as inacabadas, elas bloqueiam as transferências de recursos para vocês. Ponto 2. Os termos de compromisso de mobiliário e equipamento de pró-infância, os procedimentos deles são totalmente diferentes dos mobiliários e equipamentos do par. Por quê? Tudo que você ouvir falar pró-infância, o recurso é PAC. O PAC é um programa do governo, mais amplo. E aí você é indicado. A Casa Civil indicou você foi contemplado para receber uma quadra, uma cobertura de quadra em uma creche, porque o pró-infância é educação infantil. No par, nós abrimos ele e você pede. Né? Você não foi indicado, você vai e cadastra a tua demanda. Então, os procedimentos para o par são diferentes do pró-infância. O projeto que eu construo uma escola, que você me pediu, seja ela de recurso com projeto próprio ou um projeto padrão do FNDE, eu não entrego ela mobiliada. No caso do pró-infância, você já recebe o termo de compromisso, inclusive para você mobiliar a creche. E também nós já disponibilizamos brinquedos, né, para que vocês também possam colocar nessas creches. Esses recursos são recursos do PAC. Então, o pagamento é feito não pela inserção do termo de referência, mas ele é feito por conta da execução da obra. Então, você tem todo o termo de compromisso de imobiliário, de equipamento do pró-infância, ele vem já lá aparecendo qual é a obra que você vai equipar. Então, você tem que ficar atento para o monitoramento dessa obra, porque, a partir de 80% de execução dessa obra, a gente começa a liberar o recurso. Então, se você tem um termo de compromisso de equipamento de imobiliário e pró-infância, com mais de 80% de execução dessa obra e ainda não recebeu a transferência direta, você vai encaminhar um e-mail para obras@fnde.gov.br, ok? Se quiser me copiar no e-mail, fique à vontade, que eu faço a articulação para você junto com a nossa diretoria. Em relação ao sistema, é assim que aparece a interface para você. Os itens de cima são os itens que têm pendência. Se você clicar nele, ele já te leva para a tua pendência. E embaixo são os itens sem pendências. Aquela atenção que eu te pedi para você poder usar a sua compreensão foi aqui, na questão da execução e acompanhamento. Né? Por quê? Porque vai aparecer ali para você, mas você tem que fazer uma leitura dessa pendência. Se você ainda está executando o termo de compromisso, ele vai aparecer aí te pedindo para inserir o contrato e a nota fiscal, principalmente se for um termo de 2012 e 2013. Porém, não é uma pendência se você está executando. Tá bom? Então, André, mas como é que eu vou preencher se eu ainda não tenho contrato? Não é ainda uma pendência. Vai ser a partir do momento que você já firmou esse contrato e não colocou no sistema, ou você já recebeu o item e não colocou a nota fiscal. Tá joia?
todos os termos que já receberam, que vocês já executaram e têm recurso em conta de saldo e rendimento de aplicação financeira. Se você não for mais fazer nada com esse saldo, não tem interesse em pedir para o FNDE a utilização desse rendimento de aplicação financeira, você tem que finalizar lá na aba de acompanhamento e fazer a devolução do recurso para o Tesouro por meio de guia de recolhimento da União, a GRU, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui já já. Eu queria só mostrar essa última tela para vocês, e a da Central de Orientações, antes de entrar no sistema, fazer um comparativo estrutural. O que mudou especificamente que veio para melhorias do PAR? O ciclo anterior ele tinha 4 dimensões, 17 áreas e 82 indicadores. E a nossa valoração ela era dos componentes de indicadores escolhidos por pontuação de 1 a 4. Era engessado. Você não tinha uma caixa de texto para você expor as suas potencialidades, a fazer uma autoavaliação e propor necessidades. Como eu disse, nós temos uma diversidade cultural enorme. Além disso, nós temos estratégias disformes dentro da nossa estrutura federal como um todo, né, no nosso Brasil. Então, a gente pensou principalmente... a gente teve muito problema na formação e na infraestrutura. Então, por isso que nós fizemos o mapeamento de todos os indicadores, a revisão de todos eles. Temos um grupo de trabalho responsável por isso, com um representante de cada secretaria do MEC e do FNDE também, que discutiram esses indicadores. Então, de 17, nós passamos para 19 áreas e nós temos atualmente 99 indicadores para vocês preencherem nesse momento. Que eu tenho certeza que vocês não vão fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vocês vão ler com bastante atenção. E não vão colocar qualquer texto lá. Tipo assim, porque se você copiar a receita do bolo da vovó e botar lá, ele vai deixar você passar. Mas vai ficar muito feio quando a gente lê, né? Então... os componentes dos indicadores, agora, eles foram pensados como? Com características qualitativas, porque eu não quero apenas ver números. O FNDE e o MEC quer ver qualidade. O que é que isso vai impactar de melhoria para a educação efetivamente? Né? Porque, senão, é um trabalho que não tem... Eu não quero só que o município pense em receber o recurso, eu quero que ele pense também na política pública, nas estratégias, na gestão dele do município, motive esse secretário, como foi falado na palestra aqui anterior, a sair de dentro do ambiente da secretaria e ir fazer realmente educação fora, né, da secretaria, juntamente com a sociedade e com o prefeito. E a gente pensou também na questão de deixar aberto para que vocês possam inserir na justificativa essas potencialidades de vocês, sejam assim e seja assim. E aí eu te peço, na justificativa, aproveita e chora tuas pitangas, né? Desculpa a expressão, mas fala realmente quais são as tuas dificuldades. Inclusive, se você quiser pontuar e criticar o próprio plano, critique também. Entendeu? Porque nós estamos falando de regime colaborativo. Se eu não posso criticar, então, para quê? Não fique com medo de não receber o recurso, não. Viu? Você está ajudando a melhorar a educação e a ferramenta também. Em relação aos indicadores, ele vai aparecer assim, mas eu vou entrar no sistema para te mostrar. E o que nós colocamos para vocês também, que foi uma inovação em relação ao ciclo passado, é de ficar mais didático, porque a gente colocou antes, era uma lista enorme, né, que vinha tudo misturado. Agora a gente fez a separação do diagnóstico por cada dimensão. Aqui a gestão educacional, formação, práticas pedagógicas e avaliação e a infraestrutura. Então, esse município exemplo aqui que nós utilizamos, ele tem essas pendências. Então, quando eu chego lá no final para poder enviar, ele me diz que eu tenho essas pendências. E aí eu não preciso ficar me preocupando com o que eu ainda não preenchi. Eu posso ir preenchendo e depois, quando eu clico em pendências de diagnóstico, ele me diz tudo que eu tenho pendente. E eu posso clicar aqui e vou lá, resolvo. Depois clico aqui e vou lá, resolvo. E posso me sentir mais à vontade. O próprio sistema já está fazendo o planejamento do que eu preciso e não preciso preencher. Ok? Dentro das construções das ações, que é a próxima fase, o que é que você vai... Tudo que você está preenchendo agora é nada mais, nada menos a realidade. Nós queremos saber como é que é a educação no teu município, do que você efetivamente tem déficit, do que você efetivamente está sabendo gerir bem. As estratégias que você utiliza, você vai nos ajudar, inclusive, a estratégias melhores, tá bom? Até para a gente poder pensar
no próximo ciclo, as melhorias. Essas melhorias que nós pensamos para esse ciclo foi por conta da ajuda de vocês. Quando nós estávamos formando a plataforma para o novo ciclo, inclusive, nós chamamos a Undime, chamamos, né, o presidente da Undime participou, reitores de universidades. Nós envolvemos todas as esferas para que nós pudéssemos sermos criticados. Nós queríamos ouvir as críticas para que nós pudéssemos melhorar o sistema para vocês. Então, com base no diagnóstico, é que vão ser abertas as ações e subações, e é onde você vai preencher, conforme você já preencheu nesse ciclo, as suas demandas, quantos itens você quer, o que é que você precisa. E aí deixo claro, é transferência voluntária, não esqueça, preencha da melhor forma possível, não esqueça mesmo como é que é feita a análise. Eu não vou ficar ligando, né, para o município ficar cobrando. Eu vou analisar, não está bem feito, eu passo para o outro, né? Aquela fila. Né? Chegou na fila do SUS, pegou a senha, foi tomar um café, perdeu, acabou. Amanhã você volta, 4h. Né? Desse jeito. Infelizmente. Bloqueios e impedimentos. Eu já falei, o único impedimento que nós temos atualmente é a não entrega do plano estadual e do plano municipal. Né? No caso de vocês, municipal. Essa aqui é a ferramenta que eu falei para vocês, é o ícone de orientações, tá? A central de orientações. É aqui que você vai abrir os chamados, é aqui que nós disponibilizamos o manual, e da próxima fase também, quando tiver, nós vamos disponibilizar o manual também aqui. Aqui você tem um canal direto com a equipe técnica do FNDE. Não é a equipe do call center, é uma equipe mesmo capacitada, formada, que nós, gestores, fomos lá e capacitamos eles. Eles ficaram um sábado todo, um domingo todo, uma semana toda, dentro de sala de aula, como vocês, aprendendo, entrando na ferramenta, usando a ferramenta. Foi disponibilizada a senha para eles antes de ser lançado o PAR, para que eles pudessem conhecer bastante a ferramenta. Então, essa equipe é a que responde para vocês as dúvidas. Eles são bem conhecedores do sistema e eles nos sinalizam, inclusive, quando tem os erros de sistema. Eles que nos sinalizaram do CAI, que estava dando problema, eles que nos sinalizam dessas informações que a gente traz para vocês na palestra. Tá? Então, utilize a ferramenta. Essa daqui é o telefone de atendimento da minha equipe, que faz, para vocês verem, são somente esses aqui, atualmente, porque nós perdemos vários colaboradores, tá bom? Que fazem a análise de todas as solicitações de subação e prorrogação. É isso mesmo. Né? Então, quando você faz a sua solicitação, é essa equipe aqui. Tá? E no estado de Santa Catarina, o técnico que faz o acompanhamento é responsável é o Felipe. O Felipe já está de atestado, mas está voltando agora no final do mês de maio. Mas ele tem duas substitutas, dos substitutos, porque tem o Ionei. O Ionei e a Adriana. Eu marquei aqui a Adriana, o ramal dela é o 5849, e o Ionei 5836. Entenda, eles aqui é o ramal deles que está na assinatura deles, mas eles não têm tempo de atendê-los, né? É muito difícil. Então, é uma outra equipe especializada também, não é do institucional do 0800, é lá dentro da nossa diretoria, que faz o atendimento, eles ficam ali do lado da minha sala, e aí você vai ser atendido por essa equipe. Eles são tão eficientes, eficazes e comprometidos como esses técnicos aqui. A diferença é que eles ficam somente para o atendimento de telefone para orientar vocês. São eles também que respondem o e-mail do par@fnde.gov.br. Em questões muito gritantes e pontuais, eles passam para essa equipe aqui, tá bom? Então, aqui está o e-mail do Felipe, aqui o da Adriana e aqui o do Ionei, ok? Eu vou passar aqui rapidamente, mas os slides vão estar aqui disponíveis pela Undime. Essa equipe aqui são os contatos que nós temos lá. É a linha de frente, eu tenho mais 4 técnicos além desses. Eles fazem o atendimento do e-mail para@fnde.gov.br. São com eles que eles fazem a triagem antes de passar a ligação, seja para os técnicos, seja para os gestores, ok? E qualquer dúvida que você tenha da capacitação, do que foi falado aqui, da minha fala, e qualquer coisa que eu possa te ajudar, qualquer informação, eu estou aqui para te ajudar mesmo. Tá? Esse negócio de não é comigo, não sou eu, mas, pelo menos, eu vou tentar te dar um e-mail, um telefone, um contato, para que você possa ser ajudado, porque eu entendo a tua dificuldade. E o meu e-mail aqui é o meu mesmo, e aqui de cima é o da minha equipe, que responde do PAR. Eu vou entrar no sistema agora, gente,
para mostrar para vocês algumas informações. Gente, aqui, como eu falei, se você clicar, ó, não sei como é que é. Você clicou aqui em Google, portal de compras do FNDE, é o primeiro link que aparece. Você clicou, ele sempre tem pop-ups que vão te mostrar informações atuais, audiências públicas que estão tendo em determinadas regiões que o FNDE está participando. Ó, agora mesmo apareceu, audiência pública de mobiliário escolar. Então, a gente já está fazendo, aí você clica, vai ler a informação. Então, a gente aqui não quer ler nesse momento, porque a gente está em informação. Eu venho aqui em produtos, e tem toda a lista de produtos. Aí, eu clico aqui no primeiro, ar-condicionado. Tá? Aqui abaixo, ó, outros produtos, eu tenho a lista, que é aquela mesma que para eu não ter que ficar voltando lá em cima. Então, eu tenho todos os produtos. Então, ar-condicionado. O meu termo de compromisso é de ar-condicionado. E eu quero ver, no momento que eu acabei de validar meu termo de compromisso, e eu quero saber se eu tenho ar-condicionado que vai ter que gerar uma solicitação no SIGARP. Eu vou fazer o passo que você, município, tem que fazer. Validei o meu termo. É aparelho de ar-condicionado de 22 mil BTUs que tem lá no meu termo. Porque eu estou validando isso, foi o que foi aprovado no plano de trabalho, porque você, município, pediu para o FNDE, certo? Eu fui, aprovei, gerei o termo, empenhei e gerei o termo. Fui lá, validei, prefeito, o termo de compromisso. O primeiro passo que eu faço, ar-condicionado. Venho aqui, entro no portal de compras, entrei no meu produto e entro em preços registrados. Vai aparecer... Se tiver o item, como aqui nós temos, vai aparecer o quadro da tabela de itens por pregão. Aparece o número da ata, a vigência dessa ata, qual a região, e eu tenho como ver o mapa de distribuição da ata. Eu clicando aqui no mapa de distribuição da ata, ele vai me mostrar especificamente por região. Aqui no contato do fornecedor, ele disponibiliza a lista de fornecedores para que eu possa entrar em contato com o fornecedor. Vem e-mail, telefone. Esse é o mapa que nós disponibilizamos para vocês para ficar mais fácil. Então, ele vem por região. Então, essa parte toda aqui de azul, ela está sendo... se você, vamos supor, aqui em Santa Catarina. Então, você vai olhar aqui essa parte verde. Qual é o teu fornecedor? Aqui, ó, a Gasen. Aí tem um contato dela, o pregão, e a vigência dessa ata vai até quando? Né? Então, é isso, você pode imprimir, pode colocar ali disponível para você lá na sua pasta de trabalho, ok? É assim que você vai fazer. Beleza, entrei lá, vi no portal de compra, vi que tem o item disponível para mim. Qualquer informação da ata sempre vai estar disponível nesse link que eu estou te mostrando, do item que você está vendo. Ah, tá. Lembra que eu falei que o meu termo de compromisso, o ar-condicionado, era de 22 mil BTUs? Então, o que eu vou fazer? Quando eu entrei aqui, eu vi que eu só tenho item de 30 mil BTUs. Né? Então, se eu só tenho item de 30 mil BTUs, não vai gerar no SIGARP uma adesão para mim. Porque o item que o FNDE tem na ata de registro de preço disponível é um item diferente que está lá no meu termo de compromisso que eu acabei de validar. Então, esse município, ele teria que fazer o quê? Ele teria que entrar no CIMEC. Quando ele entra no CIMEC com a senha dele, essa aqui é a página do CIMEC. Se você ainda não tem acesso a essa página que você acessa, você viu que eu estou entrando tudo pelo Google? Pois é. Aí eu vou aqui, ó, não tem acesso ainda. Eu solicito acesso aqui, tá? Então, uma pessoa que nunca teve um usuário, que nunca teve acesso, ele vai solicitar, ele precisa ter o cadastro dele. Quando ele vai solicitar o cadastro dele, ele vai colocar aqui qual é o módulo que ele quer, né? A solicitação do cadastro dele de usuário. Aqui ele vai colocar o CPF e, quando ele confirmar se ele já tem um cadastro no sistema, já vai mostrar para ele que ele já é um usuário cadastrado. Se ele não é cadastrado, o sistema vai prosseguir para ele poder confirmar. Então, se você já é cadastrado, ele vai apenas fazer... Porque você pode ser cadastrado, mas você ainda não tem acesso ao módulo PAR. Então, você já é cadastrado, ele vai aparecer a tela com seus dados para você confirmar, ok? Para você poder confirmar quais são os itens, quais são os dados que estão ali, se você precisa alterar. Se for preciso alterar dados, você vai ter que mandar um e-mail para o planodemetas@mec.gov.br. Aqui no sistema, eu vou entrar somente rapidamente.
Por favor, nós vamos ter aqui em torno de 10 minutos a mais para André expor algumas dúvidas que vocês tenham, e nós pediríamos para vocês não saírem, porque tem alguns avisos finais. No final da apresentação, eu também vou colocar meu e-mail aqui, plautomendes@gmail.com, e o meu celular, caso vocês precisem de alguma outra orientação que seja dentro do meu limite, daí a gente também vai estar ajudando vocês via um Jimmy. Pode ser assim? Porque até que eu sei que vocês têm muitas dúvidas, então, André, acho que vai dar uma passada aqui bem tranquila, que eu tenho certeza que vocês já vão aprender. Aí eu vejo que o pessoal está bem adiantado. Então, eu pediria só que vocês não saíssem para a gente, para os avisos finais. Obrigado. Gente, esse daqui é a aba de execução e acompanhamento. Então, aqui em cima, você consegue verificar essas pendências, que são aquelas que estão lá no novo PAR. Tá? Pendências do plano de educação, pendências do CIOP, monitoramento do PAR, CACS, ok? Entidade habilitada, pendência de obras. Então, se a mãozinha estiver para cima, está ok. Se estiver para baixo, é porque você está com problema e você tem que entrar em contato com o setor responsável. A aba que eu falei para vocês que todos os conselheiros estão tendo acesso é exatamente essa. Tá? Então, você tem que ficar atento se todos os teus termos estão validados. Esse município que eu entrei aqui, por exemplo, ele tem um termo que não está validado ainda. Então, esse termo ele vai acusar lá no novo PAR que ele está sem validação do prefeito. Ok? Aqui na aba de execução e acompanhamento, é aqui que eu solicito a reprogramação da subação. Então, vamos supor que esse aqui seja um caso daquele que eu acabei de validar o termo e o meu item não é o mesmo da ata de registro de preço do FNDE. Eu vou vir aqui, vou voltar em reprogramação, tá? Aqui ó, na coluna, reprogramação de subação e prorrogação de prazo, nessa coluna. Quando está vermelho o prazo, esse prazo fica vermelho 90 dias antes do término da vigência do teu termo. E aí, 90 dias antes, ele abre para você poder solicitar. Não é porque ele está aberto que você vai precisar do prazo. Então, se você já finalizou a execução, você não tem mais necessidade de pedir reprogramação de prazo. Você só vai prorrogar o prazo se você efetivamente precisar desses dias a mais, meses a mais, para você poder finalizar a sua execução. Se você já não precisa do prazo, você ignora o alerta vermelho do sistema e você vai somente finalizar aqui o teu acompanhamento. Então, aquele caso hipotético, ar-condicionado, eu entraria aqui, já fui no portal de compras, verifiquei que o meu item é distinto, entro aqui em subação, eu vou precisar preencher a justificativa aqui, solicito reprogramação dos itens do meu termo de compromisso, da subação de ar-condicionado, considerando que os itens que estão disponíveis na ata de registro de preço do FNDE são diferentes do meu termo de compromisso. E aí você tem interesse em adquirir aquele que a ata do FNDE está disponibilizando. Você vai preencher aqui, tem que marcar a subação, tá? Aí você vai marcar qual é a subação. Ele te dá aqui a informação. Você vai solicitar a reprogramação aqui. E aonde é que você fica acompanhando? Aqui. Quando você clica em acompanhamento em andamento, vai aparecer bem aqui, como se fosse um carimbo, em reprogramação, um carimbo vermelho. E vai aparecendo o ano que foi o teu termo. Então, se o teu termo fosse 2016, vai aparecer reprogramação 2016. Como é que você sabe que o técnico já analisou? Você vai ficar entrando no termo de compromisso por esse caminho que eu acabei de te mostrar, e aí você entra aqui na subação. A subação que você solicitou, essa primeira lupa aqui é o teu termo, e aqui é a subação. É nela que você tem que entrar. Então, o caminho mais fácil aqui, ó, reprogramação 2012. Esse município está em reprogramação. E aí, você, município, vai ter que preencher aqui, ó. Aí fica editável para você, porque antes do técnico liberar, você não pode mexer. Isso daqui vai estar cinza, esses ícones aqui de X, que é para você excluir o item. Quando o meu técnico libera, nós liberamos lá, esse ícone aqui fica vermelho, que é para você poder justamente editar. Aí você vai vir aqui excluir o item, vai inserir o item que você deseja, porque vai aparecer lá, inserir itens. Inserir itens, vai aparecer a lista do que tem disponível em pregão. Você vai incluir, colocar o quantitativo, e eu atento que tem que colocar para a quantidade, especificamente as quantidades de acordo com as escolas que você tem cadastrada, ok? Nesse momento, você tem que atentar também para o quantitativo de salas. No caso de ar-condicionado, você tem que atentar para quantitativo de sala.
Mas, e para mobiliário escolar, você tem que atentar para a quantidade de alunos da tua escola também, ok? Só vou finalizar e já deixo você perguntar, só por causa do tempo. Fez essa reprogramação aqui, você finaliza a reprogramação, o técnico vai ter já lá a informação. Se você for diligenciado, vai aparecer aqui, ó, status da subação, vai aparecer em diligência. Se ela for analisada, como é que você sabe? É gerado um termo de compromisso. E aí, aqui, deixa eu voltar. O teu termo de compromisso fica disponível aqui na aba de documentos, ou então naquela outra aba que eu abri, vai ficar um ícone exatamente igual a esse aqui, sem o verdinho, porque o teu termo estava validado. No momento que a gente reprograma, vai ter um novo termo disponível, e você vai entrar no termo e verificar o termo, ok? Se o item que vai aparecer aqui vai estar exatamente o item que você quis reprogramar. Se você identificar alguma divergência do que você solicitou, você não vai validar, tá? Não vai fazer o aceite, você vai simplesmente mandar um e-mail para o FNDE. No caso do novo par, aonde é que você abre a solicitação? Você vai entrar no novo par. Só vou mostrar mais essa funcionalidade para vocês e aí a gente finaliza. Dentro de qualquer par, vai ter sempre esse ícone aqui. Esse ícone aqui é onde você faz a adesão de programas, que é aqui nesse primeiro ícone, programas do MEC. Aqui é uma agenda, um calendário. E esse izinho aqui, que é a central de informações, que agora há pouco o caso que foi dado, eu pedi para a professora registrar no sistema, é exatamente aqui que ela vai entrar. Tá? Aqui eu baixo o manual e aqui é que eu vou tirar as minhas dúvidas. As dúvidas anteriores que eu falei para vocês, que vocês têm acesso, ela vai hoje, vamos supor, como eu orientei, fazer um chamado. Amanhã, a professora não faz mais parte da equipe técnica do par. A equipe que ficar vai ter como verificar aqui esse registro. Qualquer acesso, CPF que esteja atrelado, vinculado ao par desse município, ele vai conseguir ver o registro do chamado, ok? Para eu abrir um chamado novo, lá naquela tela que eu mostrei para vocês, eu venho aqui novamente na central de orientações e vou colocar tire suas dúvidas. Aqui eu vou colocar o tipo da ocorrência, ele já me direciona. Ó, erros de funcionamento do sistema, orientações sobre o acesso ao par CIMEC, que é o usuário, inconsistências de informações apresentadas. No caso dela, vai ser inconsistência nas informações apresentadas, da professora que estava agora há pouco, que falou sobre os dados do INEP. Então, orientações para a utilização do sistema, orientações sobre os termos de compromisso do par anterior e outros, né, se não tiver aqui. Quando eu coloco aqui orientações para a utilização do sistema, ele abre, ó, todas as funcionalidades. Agora, se a funcionalidade que eu estou tendo problema não abrir aqui, eu coloco outro. Eu posso printar a tela, eu posso colocar o arquivo. Exemplo, a professora falou do INEP, dos dados do INEP. Se eu tenho um dado que foi o dado que foi declarado, né, pela Secretaria Estadual ou pela Secretaria Municipal, eu posso vir abrir esse chamado, escolher o arquivo, vou anexar aqui o arquivo, tem que ser todo arquivo, tem que ser em PDF. Eu coloco aqui a descrição da minha ocorrência, vou salvar, e isso está registrado no sistema, tá? Para o MEC e para o FNDE. Em relação às informações, gente, que a gente não teve tempo, porque realmente o tempo é curto, de preenchimento do diagnóstico do par, eu queria só pedir para vocês, por favor, para vocês partirem dessa lógica que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou entrar aqui no diagnóstico desse município também. Só vou entrar em uma, tá? A de vocês não aparece assim, tá bom? Porque, no meu caso, a minha senha é de superusuário. Então, mesmo que o município esteja com pendência, eu consigo, como gestora, ir para ver o diagnóstico dele. Então, vamos supor esse município aqui. Quando você vai preenchendo, o sistema ele vai te mostrando aqui a linha de percentual de preenchimento. Então, você vai acompanhando. Então, vamos supor que esse caso aqui, desse indicador, existência de mecanismo de monitoramento e avaliação do plano decenal de educação. Tá? Vou clicar aqui nele para eu fazer o preenchimento. Eu tenho que atentar primeiro. Como é que eu preencho? Se eu estiver no seu lugar. Qual é o indicador? O indicador é existência de mecanismo de monitoramento e avaliação do plano decenal de educação.
Eu vou vir aqui, antes de saber o que o MEC quer, eu já tenho que atentar para a descrição do indicador. O monitoramento e avaliação são processos que fazem parte da execução qualificada do Plano Decenal de Educação, sendo necessário definir mecanismos e responsabilidades capazes de concretizá-los. Isso é uma afirmação. Então, eu já penso, eu, no meu município, tenho processos de monitoramento e de avaliação, eu, no município, tenho esses processos qualificados, né? Qualidade, qualitativo. Eu tenho isso. Eu tenho pessoas que são... Esses mecanismos, eles são capazes de fornecer dados concretos. Aí eu venho agora para cá. Eu vou fazer a relação com o meu plano, tá? Com a meta do plano. Eu tenho que ler o plano, gente. Por isso que eu falei para vocês. Tem planos que a pessoa colocou numa meta, ou então, se a pergunta já que faço aqui, veio respondendo, e se apareceu em todas as tuas metas, que você vai ser o forte, as 20 você vai colocar. Porque cada município fez o seu plano. Por isso que eu falei, não tem como preencher sem ler o plano. Por isso que lá dentro dos nossos objetivos a gente colocou que qual é o principal bloqueio. Se você não tem plano municipal, você não consegue preencher o diagnóstico. Então, não tem nem por que abrir o diagnóstico para um município que não tem ainda um plano homologado. E é importante falar essa ferramenta de monitoramento do plano, pessoal. O Fórum e o Conselho Municipal vão fazer uma avaliação. E o monitoramento, nós precisamos de ferramentas especializadas, que o MEC vem dando uma formação aí que todos deveriam ter feito a adesão. Aí, finalizando aqui a análise desse indicador que eu estou preenchendo, quando ele vem aqui me perguntar, ele fala assim, afirmação. O município definiu mecanismos claros e institucionalizados para o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação. Lembra que antes de eu ir para cá, quando eu li a descrição do indicador, eu nem sabia o que estava aqui. Eu já não perguntei. Por quê? Porque, a partir daquela descrição do indicador, eu já sei como é que eu vou preencher. Se eu tenho isso, eu marco. E aí vai aparecer as outras. Por quê? Porque já está subentendendo que, se eu não tenho essa, eu nem tenho como responder essas próximas. Ele não permite. Por exemplo, às vezes ele não permite. Não, mas ele não permite justamente por isso, porque ele só vai abrir para você de acordo com os critérios do que você preencheu. Inclusive, se você disse lá nas questões estratégicas, em alguns itens de sistema de ensino, que você não tem, ele não vai nem deixar você abrir, não, porque você não tem o ato legal, ok? E aí, depois disso, você vai fazer o quê? Você vai colocar a justificativa aqui. E aqui, gente, a justificativa não é só, professor Plauto, colocar a lei, colocar a cópia da legislação. É você dizer por que é que você ainda não tem mecanismos claros e institucionalizados para o monitoramento do seu plano de educação. Ok?